Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro. São 6 horas e 5 minutos e, antes de mais nada, agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui, dividindo a bancada comigo, o professor Haroldo Arruda Júnior e ele, Paulo Coelho. Bom dia, Paulo Coelho. Hoje começa comigo. Bom dia. Isso. Bom dia. Para não reclamar. Eu já ia reclamar. Não, se não fala que, tem prioridade aqui. Não, aqui é o seguinte, é democracia, todo mundo igual, entendeu? Porque só o Haroldo primeiro, toda vez só o Haroldo, eu nunca sou... Agora eu sou contemplado com o primeiro bom dia. E eu estendo esse bom dia a você que nos assiste, que é a razão principal de estarmos aqui, de levantarmos cedo. E com satisfação a gente abre mais um A Notícia de Frente, trazendo informações, comentários, enfim. Muito obrigado por você existir e por estarmos juntos mais uma vez. Bom dia, professor Haroldo Arruda, em segundo lugar. Em segundo lugar. Segundo lugar. Pois é. Mas não menos bom importante. dia, Lúcio Sorge, bom dia ao nosso colega jornalista Paulo Coelho. Já que o Paulo não disse, eu vou dizer que todos têm um esplendoroso dia. Paulo. Você vai ser processado aí por plágio. Por plágio. Um excelente dia a todos, uma excelente quinta-feira. Vamos embora, Mato Grosso. E olha, a gente começa o programa de hoje fazendo registro aqui que, olha, no mínimo interessante, né? A gente já falou bastante aqui nos últimos dias, né? Principalmente aí por esse avanço da Covid, né? O pessoal facilitando aí nas aglomerações, nas festas, né? Naquelas grandes reuniões, sem obedecer aí as medidas de biossegurança. E tem uma notícia aqui, no portal Gazeta Digital, que a gente não pode deixar de registrar ela de jeito nenhum. Olha só, deputado assina ataque e promete não realizar mais festas. É isso mesmo. Olha aqui a notícia, o deputado estadual Faisal Khalil, do PV, assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual se compromete a não realizar festas em sua residência localizada no bairro Xangri-Lá, em Cuiabá, que excedam o volume de som na lei do silêncio. O desrespeito à norma renderá uma multa no valor de R$3.000. E aí, o despacho aqui do promotor, lá da 17ª Promotoria de Justiça, da Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá, o Gerson Barbosa, que é conhecido nosso, não é? Ele diz o seguinte: abre aspas, se abster, a partir desta data, de produzir nos eventos realizados em sua residência ou sob sua responsabilidade, ruídos em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana. E aí, de acordo com o TAC, chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça que o deputado realizou uma festa para comemorar a vitória do vereador Marcos Brito Júnior, do PV, que é seu aliado político. O termo de compromisso foi assinado no dia 15 de dezembro e ainda consta no documento que as celebrações são realizadas com frequência no local. Abre aspas. De acordo com a notícia, as festas organizadas pelo senhor Faisal Jorge Khalil são recorrentes e causam grande perturbação à vizinhança, fecha aspas. Então, essa daqui é a informação. Era recorrente, então. E eu queria saber o seguinte da Verônica. Verônica, será que nós conseguimos colocar um trechinho desse vídeo aqui, que está na matéria aqui, a festa? Do Gazeta Digital? Tem aqui, eu vou segurar o vídeo aqui, que ele tem aqui parece que 20 segundos é a duração desse vídeo. Olha lá as imagens da festa. As imagens da festa lá, na residência do deputado Faisal Khalil. Só um pouquinho de gente aí, não é? Não tinha muito, não. Todo mundo de máscara, hein, professor? É brincadeira. O senhor que está mais perto aí do monitor, todo mundo de máscara? É brincadeira, né? Pois é. Agora, se você me diga, quando eu digo que alguns gestores, alguns políticos, né,
não tem moral para cobrar absolutamente nada da sociedade, eu digo exatamente nisso aí, ó. Que moral o Faisal tem para cobrar uso de máscara, né? Medidas de biossegurança? Nenhuma, zero. Isso é festa Covid-2, depois daquela do Hora do Porto, mais uma festa. E só lembrando o seguinte, eu quero o auxílio agora do Paulo Coelho, numa informação que eu não tenho o número exato, mas talvez você tenha, talvez o professor Haroldo tenha, se vocês não tiverem, o socorro vem do alto. Né? Celestial. A Verônica Raquel vai me ajudar. Quantos deputados já foram infectados com o vírus? 13. 13? Pronto. 13 deputados foram infectados com o coronavírus. Inclusive o Faisal. Inclusive o Faisal. Né? No caso aí é o seguinte, a festa na casa dele, ele deve participar também, não é? Deve participar. Com certeza. Não é isso? Você viu gente com máscara ali ou não? Não tem, você não vê que não vê ninguém com máscara, não tinha distanciamento nenhum. Distanciamento nenhum. Olha, aqui as pessoas falam bronca, né? Mas aqui em Cuiabá tem uma outra expressão, né? Que pito que o deputado Faisal Calil levou do Ministério Público, né? O promotor falou, olha, para com isso, amigo, para com isso. Né? Pois é. Em outras palavras, ele falou, e aí, não tem noção, não? Do que você está fazendo aí, do que você está promovendo, do risco que você está colocando para as pessoas. Aqui é o seguinte, a reclamação lá da vizinhança foi em cima do som, né? O som parece que estava 5, 6 vezes acima do que a lei permite. Aí você tem que entender o seguinte... Mas tem esse outro risco aí também. Pois é, mas qual que foi o alvo, o motivo que levou a esse TAC aí? Foi o som ou foi a desobediência sanitária? Porque se foi o som, aí a gente está no mesmo... A gente está patinando, está dando volta em torno de si próprio. Porque o maior problema aí, embora haja uma lei aí da questão da lei do silêncio, essa situação sanitária, desobediência sanitária aí por parte do deputado é o mais grave, porque ele, mais do que ninguém, tem que dar o exemplo, não é? Paulo, o deputado disse que já teve Covid e ele não pode mais, em tese, contrair a doença e nem passar a doença adiante. Mas e os demais, não é? Esse argumento não cola. E os demais? Eu também tive Covid, nem por isso eu ando aí aglomerando, né? E fora o exemplo propriamente, fora a consciência de que tem que ter um parlamentar que vive ali para propor lei, para fiscalizar e para apresentar os bons exemplos, ele vai e comete essa desobediência. Só queria dizer uma coisa também, viu, Lúcio, professor? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Acho perfeito o trabalho aí do Dr. Gerson, admirável, como sempre foi diante dessa promotoria aí do meio ambiente. Agora, temos outras situações que deveriam ter sido coibidas, outros TACs que deveriam ter sido formalizados, não é? Porque tivemos uma eleição agora, num passado não muito distante, onde os candidatos eleitos aglomeraram de vereadorzinho a prefeituzão. O vereador que foi eleito, todos, invariavelmente todos, fizeram essas aglomerações. E eu estou falando isso no ato da vitória, fora as reuniões, os arrastões da vida. Então, houve isso também lá por parte dos políticos eleitos, estou falando de Cuiabá, inclusive, né? Então, acho que tinha que ter também essa... Eu sei que o Ministério Público age por provocação, muitas vezes, mas devemos dizer que situações como essa do Faisal ocorrem corriqueiramente aqui, infelizmente, por parte aí tendo como líderes agentes políticos, como é o caso do Faisal, lamentavelmente, professor. São movidos por uma cultura. Só um minutinho, professor. Em cima do que o Paulo Coelho acabou de colocar, tem aqui o telespectador aqui fazendo aqui uma cobrança. Bom dia. Vocês sabem se o prefeito de Cuiabá e o seu secretário já pagaram as multas que levaram por propagarem por aglomeração? Que moral eles têm para proibir o comerciante de trabalhar? Então, moral nenhuma. É isso aí, né? Eu já disse isso aí. Reiteradamente que não tem moral para isso, não tem credibilidade política para isso. Podem fazer um batelão de decretos e de leis, porque realmente
a sociedade não tem mais psicologia comportamental para poder ficar em isolamento, para poder atender, de certa forma, né, os governantes, que muitas das vezes são mau exemplo, né? Nesse caso específico do Faisal, sem desmerecer a gestão dele enquanto deputado, que eu inclusive até acho que ele é bastante coerente em algumas ações dele, mas aí ele dá um escorregão gigantesco, né? Porque toda ação é um lado externo do pensamento, né? É a concretização de um hábito, de uma vontade, é um traço de caráter daquele que desvela em sociedade uma vontade, né? Então, essa vontade desvelada do deputado Calil mostra que realmente os seus princípios e valores estão frágeis, ao ponto de não atender, de certa forma, uma vontade do coletivo, né? Da vontade popular, das pessoas. As pessoas precisam, a sociedade precisa, é preciso que tenha responsabilidade civil, e ele, enquanto um político, enquanto deputado, deveria dar exemplo, né? Pelo contrário, e não agindo dessa forma. Então, é extremamente lamentável, né? Partindo de um deputado, né, que deveria ser admirado, e sob esse ponto de vista não o é, certamente por boa parte da sociedade, tá? Porque é um desrespeito não só com as pessoas que não têm Covid, com as pessoas que já tiveram Covid, e principalmente com as famílias que perderam seus entes queridos por conta exatamente da Covid-19. Estamos em meio a uma pandemia que cresce exponencialmente todos os dias, com um RT de contaminação altíssimo, UTIs lotadas, lockdown em vários hospitais, em vários municípios do estado do Mato Grosso, que está no mundo, por conta exatamente da Covid-19. Eu acho uma profunda falta de respeito com a sociedade e uma demonstração clara de que realmente não está nem aí para aquilo que deveria estar como agente público, né? De todos os perigos que há, não é? Eu acho que essa aglomeração, o fator aglomeração é o pior deles, né? É o que se tem que evitar, porque tem que usar máscara, tem que fazer isso, tem que usar álcool em gel, mas se você desobedecer principalmente esse aí, da aglomeração, aí não tem como, porque por mais que você tente argumentar, mas eu sou assintomático, não sou isso, você pode estar, primeiro, motivando uma situação que alguma pessoa pode levar para dentro de casa, daqueles que estão no grupo de risco, por exemplo, não é? E aí é inevitável, porque o contato é inevitável quando você aglomera. E aí, quando é inevitável, você acaba sendo um condutor do vírus para dentro de casa ou para um estabelecimento fechado. E aí, antes da gente continuar, professor Haroldo, a gente acabou de colocar aqui o vídeo, né, que está lá no portal Gazeta Digital. Tem uma legenda lá no vídeo, né, que é o seguinte, festa de comemoração pela vitória do vereador Marcos Brito, que é do PV, mesmo partido de Faisal Calil. Eu vou registrar aqui a informação e passar isso para o Gazeta Digital, apesar de que eu acredito que eles checaram muito bem antes de colocar esse vídeo, porque a informação aqui do telespectador, que não se identificou, ele fala assim: bom dia, esse vídeo da festa do Faisal é antigo, antes da pandemia. É uma festa tradicional realizada em uma praça no bairro. Não precisa checar. Preciso porque checar. Aí muda tudo, isso, né? Isso muda até, tudo. Mas o seguinte, o promotor, ele foi acionado pela vizinhança de uma festa que estava acontecendo na casa. Mas pelo som, o argumento foi o som. Não foi o som, mas aí, pode ter aglomeração? Não pode ter aglomeração. Não, exato. Tudo bem, o promotor, como foi acionado pelos vizinhos lá por causa do excesso de volume, né, do som, ele tomou a decisão em cima disso. Só que, será que o deputado sabe que não pode ter aglomeração ou não sabe? Tem que checar, ou ele não sabe? Não, tudo bem, estou dizendo o seguinte, tem que checar se de fato o telespectador tem razão. Se ele tiver razão, se esse vídeo for antigo, especialmente antes da pandemia, cai por terra, inclusive, os comentários nossos aqui, porque se ele fez isso... Não cai não. Não, se ele fez isso antes da pandemia, cai. Porque... Mas a festa foi para comemorar a vitória do vereador. Então não foi. Então o telespectador foi na pandemia. O telespectador não foi na pandemia. Razão, então não foi antes. Não foi antes. Não, foi na pandemia. Então eu sustento o que eu falei. Pode ser o que o telespectador coloca é o seguinte: ninguém está questionando que teve essa festa lá na casa do deputado Faisal Calil para comemorar a vitória do vereador. Tanto é que ele assinou um TAC lá. Isso daí não se contesta. A única suspeita
que o telespectador está levantando é se este vídeo que nós mostramos é dessa festa da vitória do vereador Marcos Brito, ou em uma outra festa, entendeu? Essa é a única se é comemorativa a eleição, o que não não desmerece, não está amarrado na comemoração do Marcos Brito, então foi em época pandêmica, sim, então foi na pandemia, foi uma desobediência sanitária. Sim. Um ato como esse que nós vimos aí, né, de transgressão, né, é um ato de transgressão, é um ato de corrupção. Ele nasce lá na escola. Olha que interessante essa relação. Ele nasce lá na escola. Sabe aquele menino, na época que você estudava no ensino fundamental, que furava fila na hora de comprar o lanche? E todo mundo olhava e falava assim, poxa, mas está furando fila, e você aprendia com seu pai, com a sua mãe, que você não deveria fazer isso? Pois é, esse mesmo menino que fura fila, ele cresce um pouquinho, né? Começa a dirigir o carro e para na vaga de deficiente. Para na vaga de deficiente e acha que é tudo normal, mas é só um minutinho, eu vou descer aqui, vou comprar alguma coisa e já volto, né? Aí ele cresce mais um pouquinho, vira um agente público, coloca dinheiro na cueca, coloca dinheiro na meia, tá entendendo? Né? Então ele vai transgredindo aos poucos e aumentando a sua transgressão, até o ponto dele, por exemplo, começar a pegar propina, começar a pegar 10% aqui, 20% ali. Ele acha isso normal para poder se manter no poder e até mesmo fazer festas clandestinas num período de pandemia. Isso é uma cultura de transgressão. Mas por que ela persiste, né? E a corrupção persiste. Os 3 tipos de corrupção estão presentes em nosso país. Seja ela endêmica, seja ela sistêmica, né? Estão presentes porque realmente a justiça brasileira não consegue punir à altura os bambambãs. A justiça que deveria ser célere para os grandes, né, é só para os pequenos, para os pobres, para os negros, né? Então, essa falta, essa justiça que não tem o peso que deveria ter para punir realmente essas pessoas, né, não o faz. Aí, realmente, você só alimenta cada vez mais a impunidade e você tem cada vez mais um país desigual e injusto. É isso. Exatamente. E o deputado Faisal, se o senhor estiver assistindo aí, os seus assessores, eu acho que o senhor precisa se manifestar em relação a uma situação como essa, até pelo bem do seu mandato, né? Afinal de contas, você é uma figura pública que está ali, foi votado de forma muito legítima. Agora, o senhor tem que, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, o senhor precisa de prestar um bom exemplo para que as outras pessoas, não só os que votaram no senhor, possam seguir também e entender que o momento é muito grave e que a obediência sanitária deve ser seguida a risco. Paulo, quando eu li essa notícia, me causou confesso que me causou uma grande estranheza, um grande desconforto, vindo justamente do deputado Faisal. Eu acho que ele é um bom deputado, não é um ruim deputado, não. Um deputado que realmente, de vez em quando, faz uns contrapontos importantes na Assembleia Legislativa, defendendo o interesse da sociedade, né? Eu não acho que ele é um deputado ruim, não. Mas vindo dele, né, ter que assinar TAC com o Ministério Público por conta de festa, está proibido festa, gente, né? Sabe? Com som alto, né, com aglomeração, sem tomar as devidas medidas de biossegurança, realmente foi para mim uma decepção sobre esse ponto, né? Eu espero que ele se pronuncie, explique exatamente essa situação. E tem duas aqui, mais uma mensagem aqui, ó. Dizendo o seguinte, a mensagem é da Marli, Lúcio e pancada, mas antes disso ela fala assim, bom dia, meninos maduros. É a Marli. Ok, obrigado, Marli. O que acham do senhor Maia, né, fazer sessões online e agora os 2 candidatos à presidência, né, os candidatos à presidência da Câmara, estão viajando para visitar os colegas para pedir voto. É isso? Ela fala, e o gasto, né? Manda essa pergunta para o Maia. Mas isso aí é previsto, o questionamento aqui da Marli. Isso aí é previsto, Marli, nas verbas indenizatórias, verbas de gabinete. Tem uma penduricalha de verbas lá que permite que os parlamentares viajem às suas bases, desde que o argumento seja aspas, trabalho. E esse processo desempenhado tanto pelo Maia e demais deputados, eles intitulam e classificam como viagem a trabalho. Então, o que tem feito aí o Baleia e também o Arthur Lira, não é? E o próprio presidente da Câmara, é isso, feito essas viagens para tentar
cooptar ou garantir apoios nas regiões onde há a representatividade de deputados federais. Então, eles vão argumentar isso, eu acho que pode ser legal e tenho certeza que é imoral. E o Mauro de Vazagrande aqui dá uma cutucada no partido do Faisal Calil e pergunta assim, bom dia, imagina se esse deputado não fosse do PV, né? PV é o Partido Verde, né? Tem uma pauta definida, uma pauta específica, bom comentário e boa observação. Que é comandado aqui em Cuiabá pelo Estopa, né? Pelo vice-prefeito José Roberto Estopa. E eu tenho quase certeza que se o Faisal Calil não se manifestar, o vice-prefeito José Roberto Estopa vai se manifestar sobre isso aqui. Né? Vai, porque não deixa nada para trás. Vai se manifestar sobre isso. Bom, já houve um puxão de orelha do Ministério Público, agora tem que haver também um puxão de orelha, né? Eu não falo punição, não, mas tem que chegar, Faisal, peraí, amigo, vamos lá, do jeito que você me passa vergonha, amigo. Vamos parar com essa moagem. E aí, parar de... Né, não, e tem uma outra manifestação necessária também, Paulo, perdoando a interrupção, né? Eu falei aqui do José Roberto Estopa, agora é o seguinte, quem tem que chamar a atenção também do deputado Faisal Calil é a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ou não tem que chamar a atenção dele? É porque o argumento que cabe aí é porque foi fora do ambiente de trabalho. Mas né, ele vai para lá, para a Assembleia depois, não vai? Do Parlamento. Eu não sei quando, mas aí tem a questão da comissão de ética também, que é importante. O comportamento de um homem público, seja ele no espectro privado... o que eu falo é especificamente não, em relação não à importa. Covid. Sim, exatamente. Pô, existe toda uma comoção, toda uma preocupação mundial com relação a exatamente isso, né? E ele é um agente público, né? Ele é seguido por inúmeras pessoas, né? E eu não vejo problema nenhum também, do ponto de vista do falibilismo humano, em que as pessoas erram e erram por natureza, e faz parte da natureza humana o erro, né? Ele dar um passo atrás e com muita hombridade dizer, não, eu errei, gente, eu errei. Já assinei o TAC com o Ministério Público e pretendo consertar o meu erro e não persistir nisso. Então, é uma questão apenas de posicionamento do deputado, mas que deve sim ser cobrado pela Assembleia Legislativa, como bem observou o Lúcio Sorge. E a Maria Guedes aqui, ela faz um comentário, ela vai no popular, né? Vai no popular. A mensagem está aqui, ó. Bom dia, Faisal racha minha cara de vergonha. Você está vendo? Certamente uma admiradora do Faisal. Porque ela diz o seguinte, você está entendendo? Causa decepção. Ficou com vergonha do que ele fez. Se você pegar os posts do Faisal, por exemplo, no Instagram, né, as coisas que ele fala, né, as coisas que ele desvela, né, aquilo que ele defende, né, não condiz exatamente com um comportamento como esse. É por isso que as pessoas estão decepcionadas, ou boa parte das pessoas que admiram o Faisal. Está entendendo? Quer dizer, então, é exatamente essa a situação. E eu tenho certeza que ele vai se pronunciar, ele vai falar exatamente isso, né? E o povo é o seguinte, o povo sabe o que acontece, né? Aqui, olha só o Alexandre do CPA, o que ele diz aqui. Bom dia, ilustre bancada. Não foi só a festa de comemoração do vereador Marcos Brito Júnior, uma grande festa de comemoração com direito à banda do prefeito Calil Baracate, lá em Várzea Grande. Também Emanuel, lá no Chopão, dispensa comentários. Enfim, eles não deram exemplo na campanha, fazendo caminhadas, reuniões, etc. Uma esculhambação, né? Aqui a manifestação do Alexandre, do CPA. Eu já falei inclusive isso, e continuo com o mesmo pensamento, que nós estamos vivendo, daqui a pouco, eu não sei se a gente vai falar aqui sobre os números atualizados da Daqui a pouco vamos falar sobre isso. O que nós estamos tendo de aumento agora, muito se deve, nos casos, às aglomerações realizadas durante o período eleitoral. Paulo, e a essas festinhas. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Aí. Quando eu falei pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco, é justamente por isso. A festa rave lá do Parque das Águas, né? Foram realizadas o gráfico, muitas aglomerações, muitas festinhas. E agora estão aparecendo os resultados aí. E quem está pagando o pato são os mais vulneráveis, aquelas pessoas que realmente têm comorbidades, que estão lá em casa de boa, aí de repente chega lá um furiãozinho que foi lá abraçar e puxar o saco do prefeito ou do vereador eleito, foi lá, aglomerou-se, levou para casa aquela contaminação, e hoje tem pessoas aí sendo internadas, com falta de UTI, etc. e tal. E o seguinte, gente, continuando com esse enfoque aqui da Covid-19, gente, o que é que aconteceu
com o ministro da Saúde, Alexandre Pazuello. Ué, mudou de ideia? A vacinação não ia ser fevereiro, março, não sei quando? E aí o seguinte, agora parece que o governo quer fazer a vacinação em janeiro. Em janeiro. Olha, tem disputa, né? Tem bate-boca, tem queda de braço que pode até ser boa para a população, hein? Pode até ser boa. Ah, o seguinte, o ministro parece que mudou de ideia, mas será que foi porque o João Dória anunciou lá o plano de vacinação? Para esse mês de janeiro lá em São Paulo? Não, é o seguinte, eu disse isso aqui só para chamar aí um trecho aí de uma entrevista, de uma declaração do ministro da Saúde, Alexandre Pazuello. Vamos acompanhar. Um pronunciamento de Eduardo Pazuello. Eu mudei o nome dele. É porque teve o Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. Estamos em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Importante enfatizar, quanto à Pfizer, que já disponibilizou suas vacinas em vários países, mesmo em quantidades muito reduzidas, que o Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Dentre elas, a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Bom, essa daí é a fala do ministro Eduardo Pazuello, só corrigindo aqui, eu disse não Alexandre, né? É porque teve um comentário aqui anterior aqui do telespectador, do Alexandre, lá do CPA. E aí o ministro falou sobre seringas, que agora os estados e os municípios têm seringas e agulhas, eles vão usar essas seringas e essas agulhas. Só que é o seguinte, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, entrou com pedido de impeachment do ministro Pazuello por incompetência. A ABI protocolou na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, um pedido de impeachment do ministro da Saúde. Enquanto o Brasil se aproxima da marca de 200 mil mortes por Covid-19, diz a ABI, o ministro Eduardo Pazuello dá repetidas demonstrações de incompetência, ineficiência e incapacidade para desempenhar as tarefas do seu cargo. De acordo com o documento assinado pelo presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que é o Paulo Jerônimo, Pazuello não só não providenciou as imprescindíveis vacinas, quando cerca de 50 países já estão vacinando as suas populações, como negligenciou até mesmo a aquisição de simples seringas para aplicá-las. A ABI aponta que, além de descumprir as recomendações das autoridades brasileiras e internacionais, o ministro viola o dever da eficiência disposto no artigo 37 da Constituição, atentando contra o direito social à saúde. É isso. O tempo dele, o tempo do Eduardo Pazuello, o tempo do governo federal é o tempo da Anvisa. É o tempo da Anvisa, né? Existe uma pressão muito grande por parte da própria sociedade, de boa parte da sociedade, no sentido de se liberar a vacina da noite para o dia, o mais rápido possível, e é uma pressão internacional. Uma coisa é você vacinar pessoas sadias, outra coisa é você vacinar pessoas do grupo de risco.
Você vê que os Estados Unidos começou a vacinar as pessoas do grupo de risco, já do Reino Unido também, já em outros países como em Israel vacinaram de forma contrária. Enfim, não existe um acordo com relação a isso. E por mais Mas tem mais de 50 países aplicando a vacina. Tem mais de 50 países aplicando a vacina. O Brasil sim. Paradão, né? Paradão. Não está paradão. Acho que o processo, Lúcio... O problema da Anvisa não é o problema da Anvisa, é o problema da interferência política Sim, na Anvisa. Esse é o problema. Exatamente. Né? Existe uma pressão muito grande na Anvisa. Sim. A Anvisa é um órgão que ele é reconhecido internacionalmente. Né? Mas a Anvisa o problema... não, vamos só argumentar, fazer só um adendo aí, que a Anvisa é um órgão sério, independentemente de pressão. Claro, Não, exatamente. é um órgão seríssimo, com profissionais de extrema competência, só que o seguinte, pressão... o governo pressionando a Anvisa. Não, e do outro lado também, pressão para liberar, e o governo falou não. O governo colocou o pé em cima, perdão por estar te interferindo aí, mas como diria Lúcio, só para dar uma contribuição, o governo está sendo, na minha avaliação, responsável. Como que você vai liberar uma medicação, um medicamento, um remédio, se ele não tem eficácia comprovada? Como que o mundo inteiro, Paulo, como que o mundo inteiro libera e o Brasil não consegue liberar? Mas o mundo inteiro tem a sua política sanitária, tem a sua política de liberação. E tem gente morrendo, inclusive, lá. Não, mas espera aí, um fato ou outro, e tem muita fake news nisso também. Por exemplo, teve uma informação ontem aqui... Não, anteontem. Não, teve uma informação aqui, o seguinte, que fulana morreu. Não morreu. Não, peraí. Não morreu. Eu ia até falar sobre isso aí. Você precisa dar nome aos bois. No caso aqui não é boi, é coelho. Tem que dar nome ao coelho. Não, então... Isso aí eu estava comentando com o... Não, a gente tem que dar nome, chamar as coisas pelos nomes que elas têm, né? Isso aqui, ó, é uma caneca que tem café dentro. Tá frio, mas tem um café dentro dessa caneca. É uma caneca. Então, o que o Lúcio Sorge está dizendo aqui, de forma indireta, ele não quis dizer de forma direta, falando de boi e tudo mais. No dia de anteontem, também conhecido como dia 5, aqui, nessa bancada aqui, eu fiz um comentário, Paulo Coelho, fiz um comentário dando conta de que aquela médica mexicana havia morrido depois que tomou a vacina da Pfizer. Não é? A informação que eu tive foi essa, só que a falha foi minha. E em função dessa falha, ontem a gente agarrou na conversa que eu não consegui pedir perdão pelo meu erro. Né? Que na verdade eu confundi as coisas ali, a leitura que eu tive é que ela estava em situação muito mal, num estado de saúde muito grave, mas não tinha morrido. Eu fui um homicida no dia de anteontem, acabei matando uma mexicana, cujo nome não foi revelado, e aí depois o Haroldo Arruda, professor, que é meu amigo, me falou assim, Paulo, vamos checar direitinho isso aí, que eu acho que ela não morreu não, ela estava mal, mas não morreu. E de fato não tinha morrido, e até no dia de ontem, até o momento que eu chequei, mais uma vez, até para pedir desculpas aqui, ela não tinha, e Deus queira que ela não morra, mas estava em estado grave. Só que eu cometi esse erro, de ter feito isso aí. Foi fake news? No sentido da acepção da palavra, sim, porque foi uma informação que não era verdadeira. Então ficam aqui os meus pedidos, seu Lúcio Sorge, de desculpas, Disseram aqui, não, Paulo Coelho disse aqui e está pedindo desculpas por conta disso aí. Foi uma falha e eu estou admitindo que não é uma prática, e eu não tenho compromisso com erro. Então, essa pessoa aí, cujo nome já não foi revelado, uma mexicana, uma médica mexicana, ela continua em estado de observação, mas não morreu não, diferente do que eu afirmei. Por isso eu peço desculpas. Não, dentro do prisma do fabilismo, o reconhecimento do erro é uma grande virtude, não tenha dúvida disso, Paulo. É bem isso mesmo, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, o governo federal, com relação às vacinas, com relação a essa corrida toda, terá um problema muito maior do que necessariamente as vacinas. O governo pode liberar essa vacina amanhã, ou hoje ainda. Olha, pessoal, já tem disponível para tomar vacina gratuita, tal, parará. O governo vai ter um problema gigantesco porque não se programou com relação a explicar à população brasileira até que ponto a vacina é segura. Hoje existe, de certa forma, um percentual bastante consistente no país de pessoas que não querem tomar vacina, infelizmente, por conta, inclusive, da declaração de um presidente da República que fala, eu não vou tomar vacina porque eu já peguei a coronavírus. E por conta dos absurdos que acontecem e não pode nas ser redes assim. sociais. Sim, por conta fake desses news, absurdos, um atrás do outro. Da irresponsabilidade, dos crimes que se cometem nas redes sociais. Exatamente. Mas olha, não toma vacina, olha, fulano não vai tomar vacina. Existe uma série de fake news nessa história toda,
toda vacina, tá? O problema é que as pessoas não leem o manual. Quando você vai tomar um remédio, né, você tem que ler lá a bula do remédio, entender que existem contraindicações do remédio. Pega a Novalgina que você toma quando você tem dor de cabeça, quando você tem dor de cabeça, você vai ver que as contraindicações da Novalgina são infinitamente maiores do que a hidroxicloroquina, que você tem medo de tomar muitas vezes, né? Agora, o problema é que as pessoas não leem o manual. Você tem as vacinas, é óbvio que uma vacina, entendeu? Tem uma série de contraindicação, tem uma série de problemas que podem acontecer após você tomar a vacina. Se você for alérgico, por exemplo, um grau de alergia muito grande, a Pfizer não serve. Mas não está comprovado, exatamente, concordo Você com o está senhor, entendendo? mas não está comprovado isso. Não está comprovado. Olha, senhor, a da Pfizer, por exemplo, a Sputnik, qualquer uma que seja, não tem na bula, o texto da bula não tem essa informação de que não vai ter alergia, não vai ter um piripaque daqui a pouco, não vai morrer, etc. E tal. Por exemplo, então, na Pfizer, deixa bem claro que, por exemplo, para você, no caso de você for tomar a vacina da Pfizer, o ambiente onde você vai tomar a vacina Pfizer é fundamental que se tenha um desfibrilador. exato. Tem que estar lá o desfibrilador. Se você tiver um infarto, com princípio de infarto, por conta da E tem essa da estrutura vacina, aqui? não tem. A estrutura, por exemplo, Agora, você precisa estar informado para isso, né? A vacina de Oxford, AstraZeneca, né, não tem esse tipo de solicitação por fabricante. Outra questão entendeu? de estrutura também. Nós temos aqui, pela Pfizer, nós temos aqui o ambiente, o recipiente para armazenar com 70 graus negativo. Não tem. Vamos supor que chegue aqui no aeroporto de Manaus lá a vacina que o governo compra e tal, chega e para levar para aquelas comunidades longínquas lá que tem que pegar rio, tem que passar por meio do cerrado, do mato, da Amazônia. Então não é para vacinar. Não, é para vacinar com responsabilidade. Não, mas é o seguinte, como é com responsabilidade de quando? No ano que vem? Mas, daqui 2 anos? gente, o trabalho O que a Associação Brasileira de Imprensa está cobrando aqui, nesse pedido de impeachment do ministro da Saúde, é a ineficiência, é a incompetência, é a demora em se tomar as atitudes que precisam ser tomadas, levando-se em conta que 50 países, inclusive Israel, né, que tem a admiração do governo federal, já vacinou não sei quantos milhões de pessoas lá. Agora vamos cometer o erro repetido. 50 países estão praticando isso. 50 estão errados, só o Brasil está certo, é isso? Você tem certeza que eles estão certos? Você tem certeza que eles estão certos? Estou dizendo o seguinte, existe um argumento plausível. As agências de saúde existe um argumento países plausível que é o seguinte. O argumento plausível é o seguinte, temos que ter cuidado, isso é responsabilidade. Cuidado, porque essas vacinas, tanto que nenhum laboratório responsabilidade deu em relação à segurança e à eficácia. Você não vai tomar. Então, Lúcio, você lidera a fila indiana para tomar a vacina. Não, Paulo, responsabilidade é não ter ido comprar seringa, é não ter ido comprar agulha. Responsabilidade é chamar essa pandemia de gripezinha. Drauzio Valério falou isso. E se aglomerar. Espera um pouquinho. Nós falamos aqui do deputado Faisal Calil. E aí? E os exemplos que o presidente Bolsonaro dá em aglomeração? Você está sendo militante aí. Você está sendo militante não. Quem é militante aqui é você, Paulo. Você está politizando a história. Não, politizando o que eu estou dizendo estou dando exemplo. Não é verdade. É verdade sim, porque aqui é o seguinte... Isso aí é ativismo. Ativismo é o seguinte, ativismo é quando difundem fake news. Isso é ativismo. Olha só, ser responsável quanto à segurança e eficácia, isso é responsabilidade. E digo mais, o que a ABI... irresponsabilidade. Não, é responsabilidade. O que a ABI está fazendo é também aquilo que você defende. É um ativismo político. A ABI está a serviço do ativismo, da militância política. Porque, de mais a mais, tem o seguinte, quem manda prender e manda soltar em termos de... Ainda que o 37 artigo lá da Constituição preveja exatamente isso aí, que todo mundo tem direito e tudo mais, o presidente da República, ele define se demite ou não demite, a não ser que ele esteja cometendo algo flagrantemente errado. Mas o impeachment está previsto na lei. Não, está. Acabei de falar. Deixa eu só fazer agora, e nós temos 1 minuto aqui para encerrar essa discussão por causa do horário. Exatamente. Ok? Por causa do horário. Ele provoca e depois limita que a gente fala o tempo. Não limita não. Não é fazer discurso. Não é discurso, entendeu? Mas argumento é argumento.
Você tá seguindo um... Eu queria só ponderar uma coisa que eu acho que vai servir para os dois. Um minuto. Tem o proselitismo, qual que o Lúcio Sorge, meu companheiro, que fica à minha esquerda, não que ele seja de esquerda, Não, e por estar à direita, eu não posso chamar você de fascista. Direita. Entendeu? Não, mas o cara que é direita. Não é porque o cara que é direita que ele é fascista também, né? Não é porque o cara é direita, aí é outra discussão. Deixa eu não só é porque ponderar, ele é de direita, ele é de esquerda. Então é o seguinte, olha, Gente, nós o argumento é o segundos. seguinte. Não O vai dar. argumento é o seguinte. Legal é o seguinte, você testar, nós não somos cobaia. A vacina tem que ser testada, tem que ter o aval da Anvisa devido ao fator eficácia e o outro fator chamado segurança. Professor Haroldo, 30 segundos. 30 segundos. Rapidinho. Veja bem, por mais que nós temos 50 países realmente que já começaram a vacinar, nós não podemos esquecer que a população brasileira é uma população que tem uma miscigenação muito grande, uma mistura muito grande, né? Culturalmente muito grande. Então, e um país gigantesco, continental, em que você tem mais de 200 milhões de brasileiros e uma logística difícil. Então, existem outros fatores também que fazem com que, sobretudo, dificulte o processo de vacinas. Eu concordo que existe um problema de falta de gestão com relação a seringas, com relação à falta de agulhas, que isso poderia ter sido resolvido em julho do ano passado. Não tem problema nenhum com relação a isso aí, tá? Mas que o nosso país é bem diferente de uma série de países que já estão vacinando, não dá para comparar, por exemplo, o Brasil com a Finlândia. Se você pegar o estado do Mato Grosso e dividir em 3 vezes, uma parte é a Finlândia. Está entendendo, Lúcio e Paulo? Quer dizer, existem outros fatores que também dificultam o processo. Paulo Coelho, seu destaque para hoje. Já acabou o assunto já aqui? Esse assunto acabou. Vamos passar para frente. Está tão bom esse Vamos assunto passar para aqui. frente. O meu destaque é sobre a invasão que houve no Congresso norte-americano. Vou estar discorrendo sobre esse ato que aconteceu, que uns chamam de vandalismo, outros chamam de reação a uma série de situações que estão ocorrendo lá nos Estados Unidos. E apesar de ontem o Congresso ter já homologado aí que Joe Biden realmente reconheceu, o próprio presidente Trump reconheceu aí a derrota. Eu vou estar discorrendo sobre esse ato que ontem chamou a atenção do mundo, com alguns dizem que mais de 1 milhão de pessoas à rua. Daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre essa atitude do déspota, do tirano, Donald Trump. Professor Haroldo, seu comentário. Meu comentário com relação, ontem a Assembleia Legislativa votou em primeira instância a questão da mudança do modal do VLT para o BRT, em caráter de urgência urgentíssima, a pedido do governo do estado de Mato Grosso. E hoje, né, eu vou fazer alguns questionamentos com relação a isso, algumas perguntas que me parecem difíceis de serem respondidas por parte do governo do estado. Não no sentido de aprovar ou desaprovar a questão da mudança do modal, mas sobretudo, do ponto de vista de levantar para a sociedade questionamentos que eu acho importantes antes mesmo desta decisão. E agora nós vamos ao nosso intervalo comercial, tomar uma água, um cafezinho. Acalmar os ânimos. Um chá de camomila. Daqui a pouco a gente volta.